O pesquisador e escritor Paulo Henrique de Figueiredo lança a obra que revela fatos desconhecidos da vida de Allan Kardec e conduz o espiritismo para a libertadora doutrina dos espíritos. Oi, Flávia. Boa noite, querida. Boa noite, vocês estão escutando bem? Sim, tá ótimo. Uma alegria muito grande ter você mais uma vez, né? Isso é muito bom mesmo. Seja muito bem-vinda. Nós estamos aqui de braços abertos para te receber, ok? Muito obrigada. Nós que agradecemos. Eu vou dar boa noite para todos aqueles que estão nos acompanhando. De várias partes, nós temos aqueles que no momento não podendo estar, mas depois, com ela gravada, estarão assistindo. Então, também estamos de braços abertos para todos eles e vamos, nesse início, como já vamos apresentar primeiro a Flávia, que lá de Juiz de Fora vai nos trazer esse estudo de hoje, que ela preparou com todo o seu amor, com todo o seu carinho. Então, nesse momento, nós vamos já elevando nossos pensamentos a Jesus, a Deus, nosso Pai de amor, de bondade, justiça, e vamos agradecer por mais esse dia, por estarmos juntos e podermos estudar os ensinos que a doutrina espírita nos traz. Agradecer pelos espíritos bondosos que sempre estão ao nosso lado, desejando o nosso progresso, o nosso adiantamento espiritual. A nossa mentora Zilda Gama, agradecemos por tantos benefícios que já nos trouxe e mais hoje estamos recebendo. E pedimos que a nossa irmã Flávia seja intuída, inspirada por todos esses espíritos bondosos, trazendo o seu trabalho e que nós estejamos receptivos para esse entendimento. Então, mais uma vez, estamos agradecendo por tudo que nos é dado todos os dias. Que assim seja, graças a Deus. Então, Flávia, está com você a palavra, tá bom? Muito obrigada. Boa noite, então, aos irmãos do Centro Espírita Zilda Gama. Ficamos profundamente agradecidos, né, quando chegou para nós o convite
principalmente pela oportunidade do trabalho e da divulgação do Evangelho de Jesus. E eu gostaria de iniciar as nossas reflexões da noite de hoje com uma pequena mensagem. Na verdade, nós vamos falar sobre essa mensagem, não vamos ler, mas que está no livro psicografado de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Humberto de Campos, perdão, Boa Nova, no seu capítulo 29, intitulado Os 500 da Galileia. Muitos, com certeza, já devem conhecer esse capítulo ou a obra, né? E lá Humberto de Campos vai, então, falar nessa mensagem que é muito linda. E ele vai iniciar falando para a gente que logo após o Calvário, né, logo após a crucificação de Jesus, verificadas aí as primeiras aparições de Jesus aos seus discípulos, dentro ali daquele círculo mais íntimo, do cenáculo. Então, depois disso, apossaram-se de todos os amigos sinceros do Messias uma saudade muito grande. Uma saudade imensa, como descreve Humberto de Campos, da palavra do Cristo, da convivência, né, que era tão fraterna. Então, a maioria deles, né, se apegava muito aos discípulos, para escutar o que eles tinham para falar, das experiências ali mais próximas que eles tinham, tiveram oportunidade de desfrutar junto a Jesus. E assim eles se reuniam ao pé de um monte, aonde o Cristo gostava muito de fazer ali as suas orações, ministrar os seus ensinamentos, falar das suas parábolas, né? E que tocava a todos profundamente. E aí, de vez em quando, falava João, explicava alguma coisa, às vezes Tiago, outras vezes Pedro, e assim eles iam trocando as experiências que tinham tido com Jesus, juntamente com aqueles outros espíritos que ali encontravam, ansiosos e sequiosos, muito saudosos de Jesus. E aí, toda vez que a gente vem falar sobre o Evangelho, e eu gosto muito de falar sobre o Evangelho de Jesus, a gente se pergunta por que sempre somos trazidos a estes temas? E a gente medita e fala assim, é porque nós estamos com saudade de Jesus. Parafraseando aí, então, um amigo de Chico, né, que falou isso uma vez, porque o Chico já muito velhinho, e esse amigo, esse confrade, via aquela fila imensa indo lá, né, e pensava consigo, e o próprio Chico já havia falado de outras vezes, né, que isso era a saudade de Jesus. E é justamente, né, por essa saudade do Cristo, então, que nos visita o coração, ainda entregue a tantas angústias, e nossas vidas também, com tantas adversidades, que a gente busca sempre mergulhar nos exemplos de Jesus, nos ensinamentos, a fim de nós podermos ver diminuídas, né, essas dores, diminuídos esses sofrimentos. E na noite de hoje, nós buscamos, então, um versículo de uma parábola, gente. A parábola, ela é uma gracinha de parábola, sabe? E ela é muito singela, ela é uma parábola pequena, uma parábola que tem, olhem só, 4 versículos, né? E nós tivemos a oportunidade de trabalhar essa parábola em um encontro que nós fizemos aqui em Juiz de Fora. E aí nós trabalhamos os 4 versículos, mas na noite de hoje eu escolhi trazer um desses versículos para a gente poder saborear um pouco este ensinamento. E a parábola se encontra, então, no Evangelho de Marcos,
e ela é intitulada A Parábola do Crescimento da Semente. Vocês vão ver que esse versículo ele é muito singelo, muito simples, como eu falei, a parábola toda mas é de uma profundidade que só mesmo Cristo para poder fazer coisas tão simples e tão profundas conjuntamente. E ela, então, como eu disse, se encontra no Evangelho de Marcos, no seu capítulo 4, e a parábola toda vai do versículo 26 ao 29. E nós trouxemos, então, o versículo 28, onde Marcos vai registrar assim: a terra por si mesma produz fruto, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim a espiga cheia de grãos. E é interessante que no relato dessa parábola, essa parábola especificamente, ela aparece após uma outra parábola. E ali Marcos coloca uma primeiro e essa vem a seguir. A primeira parábola que aparece é a do semeador, tão conhecida nossa, né? E o semeador saiu a semear. Então, elas estão bem juntinhas, uma seguida da outra. E todas as duas foram, então, ouvidas por uma multidão, como está descrito lá. Tanto que a parábola do crescimento da semente, a multidão era tanta que Jesus teve que sair da praia e ir para o barco, porque senão não o veriam. E aí Caibar Schutel faz uma observação a respeito da parábola do semeador. Ele classifica essa parábola como a parábola das parábolas. Mas a gente se pergunta, por que a gente tem, então, duas parábolas seguidas que falam sobre o cultivo da terra, que falam sobre a semente, né? E analisando, então, essas duas parábolas no sentido que ela nos traz, a gente percebe que enquanto a parábola do semeador ela descreve a vinda da palavra, né, ou a mensagem de Deus que foi trazida por Jesus, nos faz pensar mais a respeito dos tipos de solo que são os corações dos homens, né? E na parábola do crescimento da semente, a ação já não é externa, porque enquanto a parábola do semeador nós temos alguém que nos traz alguma coisa, na parábola do crescimento da semente, a gente vai perceber que o espírito ali que recebeu essa mensagem é que vai ser o artífice de todo o movimento, é que vai providenciar todo o movimento dessa semente chegar a dar frutos. Então, nos chama a responsabilidade quanto ao que temos feito efetivamente de nossa parte, para que esse solo, que são os nossos corações, né, esteja propício à germinação, ao crescimento, à frutificação e, por fim, esteja ali propício à colheita, né? Então, quando a gente fala aí de frutos, frutificar, quer dizer que é todo um processo que antecede a produção ali de um fruto, né, do nascimento do fruto. Houve todo um processo anterior, que é o tema da noite de hoje, o fruto, né? Qual ou quais são para nós as primeiras palavras, os primeiros pensamentos, né, que nos surgem na mente? Vamos aí pensar, cada um pensa, o que a gente percebe, o que nos vem à mente, então, quando a gente fala assim desse processo, né, sair lá da semente, da germinação, frutificar e, finalmente, esses frutos estarem bons para a colheita. Eu acredito que poderíamos todos concordar aqui que nos lembramos de alguns conceitos, algumas das palavras como esforço, né? Trabalho, vontade,
paciência, né? Paciência até o fruto chegar, livre-arbítrio e também encarnação. Porque só através da encarnação é que a gente consegue aí efetivamente frutificar, né? E em relação à encarnação, nós temos a questão 132 do Livro dos Espíritos, em que Kardec propõe a seguinte pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Todos já tiveram oportunidade de ter contato com a questão 132, né? Porque muitas vezes a gente se pergunta, para que eu estou aqui, né? Então, qual que é o objetivo de nós estarmos nesse mundo, de tantas provas, de tantas lutas aqui? Aí, os espíritos de luz vão responder para Kardec. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição, né? Então, olha aí, né? É Deus, por sua misericórdia, dando para nós a oportunidade de chegarmos à perfeição através das vicissitudes que a gente vai ter na vida, no processo todo de uma encarnação, não é? E que todos vivenciamos aqui. Pois bem, mas os espíritos complementam mais, eles têm uma segunda parte, eles fazem como se fosse uma divisão. Porque uma coisa, a primeira fazendo chegar à perfeição, isso diz respeito a gente, né? E a outra coisa, ó, eles vão falar, visa outro o fim, a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe cabe na obra da criação. Isso, então, é muito importante, meus irmãos, porque nós temos que trabalhar no nosso íntimo, né, para nós nos melhorarmos, mas nós também temos uma parte aí de colaboradores, né, de co-criadores, nós, no nosso caso aqui, em plano bem diminuto, né, nem é menor, muito diminuto, e cada um no seu tempo, cada um na sua proposta aí de vida. Que a gente colabora, de alguma forma, todos nós colaboramos nessa grande engrenagem aí que é o universo. Então, a gente consegue perceber nessa resposta que os espíritos nos chamam a um trabalho. Então, como nós dissemos, um trabalho íntimo e outro de cooperação com o Pai, né? E com maior ou menor responsabilidade, de acordo, logicamente, com a evolução alcançada por cada um de nós. Lembrando que o Pai não nos exige muito, até porque nós estamos ainda num planeta que é o planeta, o segundo degrau na escala evolutiva, como é a proposta didática, pedagógica de Allan Kardec, como nos classifica após o mundo primitivo. Então, nós estamos num mundo de expiação e provas. Então, ainda que pouco, nós podemos ofertar, sim, alguma coisa. Todos nós podemos. E para ratificar este ensino que os espíritos trouxeram nessa questão a respeito desse trabalho íntimo que temos que ter, né? Kardec perguntará mais adiante, na questão 770, e que é quando ele vai tratar da lei do progresso, e que tem a ver com essa parábola, né? Porque ali fala, né? Primeiro a erva, depois o grão, né? E vai frutificando, né? E vai em todo aquele processo que nós destacamos no início. Então, o que a gente percebe é que na questão 770, Kardec vai abordar dois pontos muito interessantes, que são o progresso moral e o progresso intelectual ou material. E aí ele pergunta se o progresso moral acompanharia ou acompanha o progresso intelectual, ao que os espíritos benfazejos vão responder que o progresso moral decorre do progresso material. Vejam bem,
A gente pensa que um não linka com o outro, né? Que um não está ligado ao outro, mas está sim. Então, ele decorre do progresso material, mas nem sempre o segue imediatamente. Existe todo mundo tem assim um gosto por alguma coisa, né? Particularmente, nós gostamos muito de observar a evolução da sociedade humana. Através assim dos documentários e tudo, a gente vai analisando como que a gente vai progredindo materialmente, né? Vemos aí como é que era o sistema social dos povos mais antigos. Ainda ontem nós assistimos a respeito dos celtas, né? No documentário que a gente estava assistindo. E aí a gente vai vendo a organização social, né, que leva a noção de respeito, primeiro, respeito à propriedade, então as coisas bem materiais, para somente mais tarde a humanidade perceber a amplidão que né, como que amplia isso dentro da nossa concepção, o respeito vai progredindo, né, no que cabe em definições, vai evoluindo para noções de fraternidade, até chegarmos aí no amor. E assim caminhamos. Inclusive, no livro A Caminho da Luz, né, Emmanuel vai nos destacar e nos esclarecer profundamente a respeito dos povos, né, advindos de Capela, especificamente, e que deram origem aí à nossa civilização como nós a conhecemos, alguns se irmanando mais do que os outros com os espíritos originários do globo terrestre. Então, eram espíritos que vieram de um outro sistema estelar, né? Vieram de outra estrela, que é Capela, né? De um outro sistema lá, e eles vieram cada um com suas características e formaram grupamentos. E Emmanuel vai destacar dois tipos de grupamento, que um era um grupamento aqueles mais vinculados aos padrões religiosos, às concepções espirituais, mas que se perderam um pouco porque eles acabaram se cristalizando e desenvolvendo muito orgulho de raça. E aí, colocando aqueles espíritos mais simples, originários mesmo do planeta, em condições de párias, né? Em condições de seres inferiores. Então, eles perderam nisso. Mas teve um outro tipo de grupamento que, apesar de serem extremamente materialistas, não estarem muito ligados nessas questões religiosas, o que aconteceu com eles? Eles saíram para desbravar, né? E aí a gente vai encontrar os povos nórdicos e tantos outros, e eles, apesar de não terem muito essa questão religiosa, espiritualista, eles tinham uma coisa que era muito importante. Eles acolheram, de forma muito natural, os espíritos originários aqui do próprio planeta. Então, vocês vejam, né? Ganha-se de um lado, perde-se de outro. O equilíbrio é muito difícil, sempre é difícil. Então, a evolução, como vai nos trazer Emmanuel, como nos traz os espíritos nas obras que a gente encontra, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, eles vão falar para nós que a evolução ela é contínua e necessária. Então, ninguém fica pronto, não tem ninguém pronto, né? Nem quando formos Cristo estaremos prontos, porque a progressão, o progresso, a evolução, ela é para sempre. E Kardec, então, vai propor uma outra pergunta ao grupo, né, de espíritos iluminados ali que coordenaram a codificação da doutrina espírita. E essa é emblemática também. É a questão 780A. Como pode, então, o progresso intelectual engendrar, né, favorecer, estimular o progresso moral? Como que isso acontece? Porque, na 770, eles falaram que
é decorrente do progresso material, mas nem sempre estão juntinhos. Mas como que é esse processo, então? E vejam bem, coisa natural, isso também, que a gente vê na evolução da criança. A criança, quando entra para o colégio, assim, desde bebê a gente vai vendo, né, quem é pai ou quem é professor, entende bem o que é isso que os espíritos responderam. Vejam bem, como que isso acontece? Fazendo compreensíveis o bem e o mal. Não é assim que acontece com a criança? O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade de seus atos. Então, eu tenho assim, um exemplo que eu gosto sempre de trazer comigo, que é o seguinte. Por exemplo, a gente era lá da caverna, né? A gente éramos espíritos primitivos, estávamos lá na caverna. Então, tinha eu aqui e tinha meu vizinho de caverna mais adiante, né? E aí, esse meu vizinho de caverna, ele teve um estalo, né? E resolveu pensar assim, nossa, eu tenho que sair todo dia para caçar. Se eu sair todo dia para caçar, um mamute ou então um tigre, qualquer coisa assim, pode me pegar, né? E acabar com a minha vida. E aí eu vou deixar aqui a minha família aqui, né? No esquema bem rudimentar ainda, noção que eles tinham de grupamento. Eu vou deixar toda essa minha tribo aqui, vou morrer e eles vão ficar desguarnecidos, porque eu sou o mais forte. Então, eu acho que eu vou fazer um cercadinho, vou colocar uns bichos aqui para eu não ter que sair para caçar todo dia. Aí eu, morando na caverninha de cá, olhei e falei assim, boa ideia que o companheiro ali teve, né? Tudo, gente, muito rudimentar, né? Logicamente, guardando as proporções aqui, quase que fazendo assim contando uma história. Mas eu falei assim, boa ideia, hein? Eu vou fazer igual, né? Então, aí é o desenvolvimento material, né? Aí tá. Aí esse companheiro da outra caverna, a gente já viu que é um espírito que tem o quê? Tá buscando mais rápido do que eu. Aí ele fala assim, todo dia eu tenho que sair para pegar frutos, né? Sementes, raízes e tudo mais. Será que não nasce aqui perto de mim, não? E aí ele começa o cultivo da terra. Então, eu olho aqui e falo assim, legal, eu vou fazer igual ele. Eu acho até que eu vou perguntar para ele como é que faz, né? Passado um determinado tempo, estamos nós dois lá, os dois vizinhos de caverna lá, agora já temos a nossa terra, estamos vivendo muito bem. Até que eu falo assim, mas minha terra está pequena, a dele já está até cultivada, eu acho que eu quero a dele também, né? Então eu vou lá, falo assim, eu quero a sua, não vai me dar não? Aí sai a briga, né? E aí a gente... mas eu posso ter uma outra atitude. Eu falo assim, nossa, meu vizinho foi bom comigo, né? Meu vizinho de caverna, ele fez muita coisa. Olha só, ele me ensinou como que eu fazia o cercadinho para colocar os bichos para não ter que sair todo dia. Ele me ensinou tudo. Que bom que a gente está aqui e que a gente pode ter mais paz, né? Não correr tanto risco e tudo mais. Né? Então, eu tive ali um momento em que eu pude escolher, né? Eu vou atacar ele ou eu vou ser grato. Mas primeiro eu tive que passar o quê? Por uma experiência material ali, de ter uma colaboração, não é? Então, essa experiência toda eu posso perceber como sendo uma coisa que vai me estimular para o mal, de eu querer a cobiça e tudo mais, ou eu desenvolver o respeito. Então, isso bem primitivamente. A gente fica imaginando se não foi assim mesmo que aconteceu, né? Mas, deixando essa alegoria à parte, a gente vai percebendo que quando Kardec nos traz quando os espíritos nos trazem, né, essa resposta que o crescimento material nos faz compreender melhor o bem e o mal, né? E aí a gente vai discernir através do livre-arbítrio que caminho eu vou querer seguir,
a gente consegue perceber como que a doutrina espírita clareia o nosso entendimento da mensagem do Cristo. E, às vezes, até nos aprofunda mais nesse entendimento. Quando a gente vê, por exemplo, somente 3 questões, olha quanta luz que vai nos trazer no entendimento desse versículo que nós trouxemos hoje, né? Porque nos convida sempre ao progresso, que é uma necessidade bastante natural nossa, né? Progredir. Estagnar, a gente até pode, mas não é natural, né? Uma água estagnada, ela promove o desenvolvimento de germes, de bactérias, né? E tudo mais. Mas nós temos alguns empecilhos a esse progresso. Eu acho que vocês vão concordar comigo, né? Alguns empecilhos, na verdade, muitos empecilhos, nessa caminhada em direção à luz, que é a nossa destinação. E Emmanuel nos traz uma mensagem valiosa, nos alertando sobre isso. Essa mensagem se encontra no livro Caminho, Verdade e Vida, lá no seu capítulo 102, e vai esclarecer ainda mais sobre esse versículo dessa parábola. Nós fizemos apenas alguns recortes dessa mensagem, que é uma mensagem longa, mas vale a pena, tá? Vocês, depois, quando tiver um tempinho, antes de dormir, né? Pegarem aí o livro Caminho, Verdade e Vida. Eu acho que deve ter como ter um acesso na internet também, para quem não tem o livro. No capítulo 102, intitulado O Cristão e o Mundo. E nesse capítulo, exatamente, Emmanuel vai nos dizer quais são os empecilhos que nós encontramos na nossa marcha evolutiva para frutificar. E essa mensagem, Emmanuel vai fazer esses comentários baseados exatamente nesse versículo. Então, intitulado O Cristão e o Mundo. Eu vou ler esse pedacinho, então, que nós fizemos o recorte, e depois vou voltar comentando. Primeiro a erva, depois a espiga, e, por último, o grão cheio na espiga. Jesus, Marcos, capítulo 4, versículo 28. Ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão. Neste capítulo, o mais forte adversário da alma que deseja seguir o Salvador é o próprio mundo. Muitos aprendizes desanimam e voltam para o lodo onde os companheiros não o vejam. Dentro da velha ignorância, que lhe é característica, a multidão só entende o homem na animalidade em que se compraz, ou então, se o companheiro pretende elevar-se, lhe exige de pronto credenciais positivas do céu, olvidando que ninguém pode trair o tempo ou enganar o espírito de sequência da natureza. Resta ao cristão cultivar seus propósitos sublimes e ouvir o mestre. Primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. Aí, a gente percebe que só nesses recortes, né, nós temos aí um material inestimável para o nosso crescimento. E, normalmente, à primeira vista, a gente vai fazer vamos trazer para o nosso coração algumas impressões que são, de alguma forma, verdadeiras, mas não totalmente verdadeiras. A primeira essa é verdadeira. Ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. Aqui nós concordamos com Emmanuel, né, pessoal? Aqui nós temos que concordar. Mas ele fala, logo no segundo parágrafo, que o mais forte adversário da alma que deseja seguir o Salvador é o próprio mundo. Será que é nosso mundo exterior? Será que é
por conta das guerras, por causa dos conflitos, da violência urbana? Ou será que Emmanuel aqui também não pode estar se referindo ao nosso mundo íntimo? Será que o nosso mundo íntimo também, muitas vezes, não é adversário de nós mesmos, quando a gente busca essa evolução? Porque a gente vai ampliando, né? A gente vai ampliando aí. E aí, no terceiro parágrafo, a gente pensa assim, quantas vezes, quando ele vai falar lá para nós, muitos aprendizes, né, desanimam e voltam para o lodo, onde os companheiros não o vejam. E aí a gente lembra da gente, às vezes a gente volta para um estágio de estagnação, que não é o bom, como nós falamos, né? Por conta de quando a gente não consegue, por exemplo, vencer uma fraqueza. A gente não desanima de progredir? Quando a gente tem um desafio que é muito, muito, muito grande, a gente às vezes fala assim, eu acho que eu vou ficar desse jeito mesmo, eu não dou conta disso não. Um exemplo bem simples, quer ver? As questões alimentares, né? Que hoje em dia a ciência, hoje a gente tem nutricionista e tudo mais, nos orientam muito claramente a respeito dos erros alimentares que muitos de nós fazemos. Quem tem, por exemplo, problema com o leite, né, com ingesta de carnes, ingesta de doces, né? Aí, quando a gente foge da dieta, como que é difícil voltar, não é? Quando a gente sai daquela condição que a gente estava ali disciplinado, não, eu não posso tomar leite porque eu tenho isso, tenho aquilo, que eu não posso com leite. Eu não posso comer doce porque eu sou diabético, então eu tenho que controlar isso, não é mesmo? Então, a pessoa, quando ela vai e foge, como a gente costuma dizer, né? Escorrega na casca da banana, mete o pé na jaca e sai daquela dieta, daquela disciplina que ela vinha tentando organizar na sua vida, como que é difícil voltar de novo para aquela disciplina. A gente vai para o lodo, né? Com as questões de natureza moral, com os nossos comprometimentos morais, isso é muito mais difícil, muito mais. Né? Todos vão concordar que é muito mais difícil. Então, por exemplo, eu me policio ao máximo para ser paciente, por exemplo, para ter esse desenvolvimento da paciência. Aí tá, eu estou um dia, 2 dias, eu estou lá tranquilo, tentando, me esforçando mesmo para ser mais tranquilo com as pessoas, ter mais paciência. Aí, quando chega um belo dia, alguém vai e me estressa mais um pouquinho. Aí eu falo assim, não tem jeito não, eu sou mesmo impaciente, eu vou continuar sendo desse jeito mesmo, me aceita assim quem quiser. Né? A gente voltou para o lodo. Né? Voltou para o lodo. É isso que acontece. E quando o benfeitor nos traz ainda que a multidão é o impedimento, será que é a multidão externa? Ou será que é aquela multidão que está aqui dentro e que representa, na verdade, uma quantidade de situações que nós adquirimos ao longo da nossa jornada evolutiva? Encarnação após encarnação, né, a gente vai tendo novas experiências. Em algumas a gente reforça mais algumas mazelas que a gente tem, outras a gente reforça algumas qualidades que a gente já tenha conseguido iniciar aí o desenvolvimento delas, né? Algumas virtudes. Às vezes a pessoa ela é de natureza assim, mais simples, mais humilde, né? E tudo mais. Ela naturalmente é uma pessoa mais cordata. Então ela vai desenvolvendo isso, vai desenvolvendo e fortalece aquilo nela. Mas, por outro lado, existem outros que vão fortalecer em si próprios o orgulho. Então,
a gente fica assim com aquela multidão dentro de nós, né? A gente traz a Flávia, que uma vez encarnou como uma pessoa muito orgulhosa, desenvolveu muito orgulho, no outro a vaidade, no outro a intolerância. Aí vai tendo as situações que te deram a oportunidade que eu desenvolvesse isso, mas não necessariamente eu tinha que desenvolver, eu poderia ter desenvolvido outras situações, outras características boas, né? Ao invés de ter ido para o lado, caberia a mim, né? Através do livre-arbítrio que nós estudamos ali atrás. Então, essa multidão, muitas vezes, ela pode ser representada na figura do homem velho, que nós temos que trabalhar para poder o quê? Trazê-lo mais para a luz, né? E fazê-lo compreender, e esse homem velho está em nós, né? Somos nós, fazer com que nós próprios compreendamos a necessidade de frutificar. Né? Então, a gente vai trazendo essas características e vai fazendo um amontoado, tem hora que tem que fazer uma limpeza, né? Fazer uma limpeza de conceitos e tudo, dar uma parada e falar assim, opa, isso daqui já não cabe mais. Isso já não cabe mais nesse atual estágio que eu tenho essa proposta para mim. A proposta para a minha vida agora é outra. Então, essas reflexões, gente, muitas vezes a gente tem que fazer, né? Se a gente quer realmente frutificar, a gente tem que buscar essas reflexões. Se a gente tem algumas características, algumas coisas assim, que nos incomodam a nós mesmos. Às vezes a gente mesmo já fala assim, nossa, mas como você foi fazer isso? A gente, sabe, você aquela conversa com o espelho, você fala assim, nossa, mas você não podia ter feito isso. Como você ainda faz isso? Né? Perder a paciência e tudo mais. Então, essas reflexões têm que ser acolhidas em nós. E aí, nessa busca, né, nós vamos encontrar Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo em uma mensagem belíssima. Né? Uma mensagem belíssima, aliás, o capítulo 17, que Lázaro tem duas mensagens que eu amo muito, que é o amor, né? E essa outra que é o dever. Então, nessa intitulada O Dever, que está no capítulo 17, Sede Perfeitos, ele vai nos dizer o seguinte, o dever é a lei da vida. Olha só, gente, que profundidade isso. Com ele, deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. Ou seja, só nesse pedacinho aqui, a gente vai perceber que Lázaro está nos convidando a analisar tudo que fazemos. Então, não é muitas vezes o mundo lá fora, não é a multidão lá fora. Tá certo, a multidão aplaude as coisas materiais, né? As conquistas materiais, essa multidão que a gente vê, né? Mas a análise tem que ser feita do nosso mundo íntimo, tem que ser feita dessas tantas personalidades, né? Ou tantas experiências, melhor dizendo, que eu tive ao longo da minha jornada evolutiva até aqui, e que me trazem alguns condicionamentos em conduta que já não cabe mais na proposta do Cristo, né? Então, a gente vai se lembrar lá de Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando ele traz para nós que ele, Santo Agostinho, fazia e propunha que nós também fizéssemos uma reflexão, né? Ou seja, refletir, pensar novamente sobre tudo que ele tinha feito durante o dia. E se aquela ação tinha sido boa ou não, se tinha sido condizente com aquilo que ele pregava ou não, né? Porque para nós sermos discípulos do Cristo, nós temos
ou é interessante, né, que nós desenvolvamos essa capacidade de sermos coerentes entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos. Esse é o desafio, esse é o grande desafio. E logo depois, gente, da mensagem de Lázaro, no mesmo capítulo 17, nós vamos encontrar lá, só um instantinho, uma mensagem que é uma outra mensagem, só que de François Nicolas Madeleine, que é intitulada A Virtude, onde ele vai nos dizer o seguinte: a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Então, vamos ler novamente aqui. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Esse conjunto de todas as virtudes, né, em mais alto grau, né, nessa proporção, nós, nesse estágio evolutivo, creio que, falo por mim, tá, pessoal? Não tenho, né? Não tenho, estou falando isso por mim. No mais alto grau, nós vamos encontrar os espíritos mais elevados, né? Aí o Santo Agostinho, Paulo Apóstolo, Pedro, e por aí vai, né? Aí já são os nossos irmãos maiores, que têm essas virtudes desenvolvidas, né? Num grau assim superlativo. E mesmo assim ainda cabe um aperfeiçoamento, porque, como nós dissemos, nós somos criados por uma evolução que é contínua. Então, esse é o fruto que nós devemos buscar. Vocês concordam comigo que esse é o fruto? Nos tornarmos homens de bem? Homens e mulheres, né? No caso, seriam espíritos de bem. Nos tornarmos aí uma condição de que nada nos abalaria. Nada, nada, nada. Né? É uma condição daquela que nós, olhando lá para aquele exemplo simples que eu dei dos vizinhos de caverna lá, eu não penso mais no que é meu, no que é seu também é meu. Eu penso que o que é seu, o que é meu também pode ser seu. Né? É mais ou menos num grau desses, né? Porque assim nós vamos prosseguir, sempre caminhando, né, para o alto, em direção à luz, já que para isso que nós somos criados. E aí, para a gente finalizando, né, porque o relógio também já está me apontando aqui, que nós já estamos quase na hora, eu gostaria de ler a parábola toda, tá? Para a gente poder, para vocês poderem ver como que ela é bonitinha mesmo, tá? Não tinha mentido, não. É que eu fiquei com medo de não dar tempo, então... Mas foi um seminário que nós fizemos aqui na AME, eu acho que já daqui a uns dias vai estar disponível no site da AME de Juiz de Fora. A parábola do crescimento da semente. E dizia, isso Jesus já no barco, né? Acontece com o reino de Deus o mesmo que com o homem que lançou a semente na terra. Ele dorme e acorda, de noite e de dia, mas a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra, por si mesma, produz fruto. Primeiro a erva, depois a espiga e, por fim, a espiga cheia de grãos. Quando o fruto está no ponto, imediatamente se lança a foice, porque a colheita chegou. Então, que a gente possa ser aí frutos bons, né? Que nós podemos produzir frutos bons ou não.
que nós possamos produzir frutos bons, que as nossas ações possam ser condizentes com a nossa proposta religiosa que a gente traz, que a gente abriga na presente encarnação, né? Ser uma proposta de vida consoante com a proposta da doutrina espírita, não é mesmo? Que isso é uma responsabilidade muito grande, a gente está sempre vigilante em relação a essa nossa conduta, né? Mas a parábola é muito bonita, e assim que tiver tudo já editado, né? Porque tinha alguns cortes para se fazer, de falhas que deu na transmissão, que foi uma transmissão híbrida, né? Foi um seminário híbrido que nós tentamos fazer, mas deu alguns problemas, mas que aí vocês acessem lá no site da AME, que tem uma abordagem mais ampla, tá? E eu agradeço mais uma vez a oportunidade de poder falar do Evangelho, agradecendo mesmo. Tá bom, Delfo? Muito obrigada. E que vocês chamem mais vezes, né? Eu não cansei muito com vocês. Ô, Flávia, com certeza, todos nós ficamos assim, felizes e muito, assim, esse carinho seu passando com tanta naturalidade, essas nossas condutas, como eu melhoro, que nós temos que ser sempre lembrados, né? Porque nós temos aqui umas coisinhas, esqueci. Você trouxe com muito carinho, sua palavra muito meiga, e nos fez pensar na nossa responsabilidade, mais um pouquinho, que é isso que a doutrina... O pior é que primeiro eu falo, eu que escuto primeiro, né? Que eu fico fazendo o estudo, né? Aí eu fico pensando assim, meu Deus do céu, só hoje aqui o Santo Agostinho já me pegou de jeito aqui. Exatamente. Mas você passou essa responsabilidade com muita naturalidade, que é isso que a doutrina faz, não impõe ninguém, mas nos faz refletir. Refletir, que é importante. Orai e vigiar. Quer dizer, vigiai primeiro, vigie, e depois ore. Exatamente. Então é isso, nós queremos te agradecer, Flávia, que você venha mais vezes, como não é a primeira vez que você vem para falar no Centro Espírita Zil da Gama, e nós estamos muito gratos, tá, minha querida? E receba, assim, nosso carinho, nossas vibrações de muita paz e amor no seu coração. Você trazer mais vezes, com tanto carinho, um trabalho seu, tá bom? Então, nesse momento, nós estamos elevando o nosso pensamento a Jesus, a Deus nosso Pai. Agradecer, Senhor, por esses momentos que aqui passamos, que foram muito úteis para a nossa vida, nessa trajetória em que somos responsáveis pelos nossos atos, e a doutrina espírita nos traz o caminho melhor para seguirmos adiante. Se já tivemos falhas, que isso sirva de exemplo para não repetirmos mais. Procurar sempre o caminho do bem, fazer esse esforço que a nossa irmã Flávia trouxe, falando para a gente que é necessário estarmos sempre nos vigiando, mas também nos esforçando. E isso faz com que nos motive a cada vez mais a procurar, a ter todas essas virtudes, que vai ser o que nós iremos conseguir no final de nossa trajetória. Então, Senhor, agradecendo por tudo que nos foi falado hoje, da nossa responsabilidade, e que outros companheiros nossos, outros irmãos nessa caminhada, possam ouvir essa mensagem tão carinhosamente
trazida por nossa irmã. E que eles também, como nós, sejam motivados a seguir esse caminho que Jesus nos ensinou. E assim, agradecemos, Senhor, a todos os espíritos bondosos que aqui estiveram, a nossa mentora irmã Sheila, e que ela envie as suas bênçãos para todos nós. E que assim seja, graças a Deus. Então, Flávia, você receba nosso abraço de muita gratidão, tá, querida? Ficamos muito felizes. Obrigada. Com a próxima nós estaremos juntos. Né? É isso aí. Muito obrigada. Uma boa noite, querida. Obrigada. Audio Jungle.